Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, decisão contra o Botafogo no dia de hoje será Thiago Mendes no Flamengo e mais um treinador português no futebol brasileiro. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações dos vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, galera, muita coisa no vídeo de hoje. Flamengo e Botafogo hoje à noite. Aí, se eu não me engano, 8 horas da noite no Brasil, 11 horas da noite aqui em Portugal. Aqui em Portugal, passando na Sport TV portuguesa. É um jogo que tem contornos decisivos aí no dia de hoje. Aumenta-se a pressão em função do Flamengo não ter conseguido vencer a Supercopa do Brasil, né? Então a pressão já aumenta. Um clássico que pode ser considerado decisivo e pode ser considerado um amistoso. Por que eu digo isso? Porque os 4 grandes do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, já estão praticamente classificados para as semifinais do Campeonato Carioca. Ou seja, teremos as semifinais sem a presença dos ditos pequenos times cariocas. Por quê? Porque os 4, teoricamente, já estão classificados e jogarão entre si nas semifinais. Então, teoricamente, esse jogo contra o Botafogo, em virtude da conquista do título carioca ou o tetracampeonato carioca do Flamengo, vale muito pouco. Porém, vale a pena lembrar que esta primeira fase do campeonato carioca vale uma taça tradicional, principalmente no Rio de Janeiro, que é a Taça Guanabara. Vale lembrar que o primeiro colocado dessa primeira parte por pontos corridos no Rio de Janeiro dá ao vencedor, como aconteceu com o Flamengo ano passado, o título da Taça Guanabara, o que seria o tricampeonato da Taça Guanabara para o Flamengo. Hoje, na situação atual da tabela, o Flamengo precisa ganhar todos os seus jogos e torcer por um tropeço do Fluminense para que seja campeão da Taça Guanabara. Ou seja, o Flamengo não pode nem pensar em empatar o jogo para conseguir ter aí o tricampeonato da Taça Guanabara. Não vale nada, quando era turno até valia alguma coisa, hoje não vale nada. Vale sim, vale nas semifinais jogar por 2 empates contra o seu adversário direto. E vale, sem sombra de dúvida, a tradição. O Flamengo, que é o maior vencedor das Taças Guanabaras do Rio de Janeiro, pode caminhar aí a mais uma conquista. Mas para isso, precisa derrotar o Botafogo hoje no estádio do Engenhão. É necessário uma vitória para que ele continue aí na corrida pela Taça Guanabara. Flamengo, hoje, relacionou-se aos seus jogadores de fora só o Rodrigo Caio, o Thiago Maia e o Gustavo Henrique, os 3 por contusão. O resto, todos os demais jogadores foram relacionados para esse jogo. Os goleiros, Diego Alves, Hugo e Matheus Cunha. Na lateral direita, os 3, Mateuzinho, Isla e Rodinei. Na lateral esquerda, os 3 também, Felipe Luiz, Ramon e René. Na zaga, Davi Luiz, Léo Pereira, Bruno, Fabrício Bruno e Cleiton. No meio-campo, relacionados Thiago Maia, William Arão, Andreas Pereira e João Gomes. Falei Thiago Maia? Não, Thiago Maia não. Diego, no lugar do Thiago Maia. Na frente, no ataque, Bruno Henrique, Vitinho, Gabigol, Pedro, Marinho e Lázaro. Ou seja, todos os jogadores disponíveis aí para jogar contra o Botafogo. Acredito e torço para que o Paulo Souza hoje vá com seu time titular.
vá com a sua melhor versão possível e não tente poupar os jogadores para o jogo de domingo. Por quê? Porque acredito que uma vitória hoje para a conquista da Taça Guanabara seja muito importante para o Flamengo, e acredito também que para se acirrar os ânimos que ficaram exaltados depois da derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro nos pênaltis no último domingo, essa vitória pode trazer uma tranquilidade para a sequência do treinador Paulo Souza. E você, amigo, está ligando para a Taça Guanabara? Faz questão de conquistar a Taça Guanabara? Coloque aqui nos comentários, né? Seria muito importante aí o seu comentário, além da sua inscrição no canal. Vamos lá, de novo o nome de Thiago Mendes vem a ser cogitado no Flamengo. A grande verdade é que a gente já sabe que na última viagem do Marcos Braz ele passou pelo Lyon e tentou a contratação do jogador. O que foi dito naquele momento ali é que o Lyon poderia negociar o Thiago Maia, não por empréstimo, no final da temporada, no meio do ano, por 5 milhões de euros pela compra em definitivo do jogador que tem 31 anos. Porém, algumas pessoas dizem que o Flamengo vai antecipar essa negociação e trazer o Thiago Mendes já nesse primeiro semestre. E você, amigo, acha justo o preço de 5 milhões de euros por um jogador que já tem 31 anos, aí já está há algum tempo na Europa? Você esperaria, aumentaria essa proposta para antecipar a vida do Thiago Mendes ou esperaria até o meio do ano para trazer o Thiago Mendes? Coloque aqui nos comentários. E outra notícia que não é diretamente sobre o Flamengo, mas acaba influenciando o Flamengo, parece que o Corinthians conseguiu sim a contratação do treinador Vitor Pereira, né? Muito pouca gente poderia acreditar, porque o Vitor Pereira já tinha dado uma negativa ao Corinthians. Parece, segundo a direção do Corinthians, o contrato já foi fechado, né? O Vitor Pereira é aguardado na semana que vem em São Paulo para começar um trabalho até o final de 2022. O contrato com o Vitor Pereira pelo Corinthians foi assinado até o final de 2022. É mais um técnico português que vai trabalhar no futebol brasileiro. Aí você me pergunta assim, flamenguista de Portugal, o que isso tem a ver com o Flamengo? Tem muito a ver com o Flamengo, sim. O que eu sempre disse aqui no canal é que o Paulo Souza teria tudo para ser o melhor treinador em atividade no Brasil. Acredito que com a configuração que tínhamos dos treinadores, os brasileiros e até os estrangeiros que tínhamos no Brasil até a contratação do Vitor Pereira no Corinthians, o Paulo Souza poderia ser considerado, dentro de muito pouco tempo, se desse certo no Flamengo, talvez o nome mais proeminente, aí, o nome mais importante a nível de treinadores no Brasil. Só que agora o Corinthians, e aí eu tenho que ser muito sincero com vocês, sobe a escala do patamar. O que acontece, pessoal? A gente se acostumou e o Flamengo é muito responsável aí pela essa escalada de técnicos portugueses no Brasil, quando a dirigiu o Flamengo em 2019. Vale a pena ressaltar uma coisa que pouca gente diz. Quando o Jorge Jesus foi para o Flamengo, ele tinha terminado ali o seu trabalho no Al Hilal sem cumprir o seu contrato. E aqui em Portugal, segundo as leis portuguesas, quando você trabalha no exterior e quando você não fica um determinado período de tempo fora, você é bitributado em Portugal. Ou seja, o Jorge Jesus, que é um treinador de primeira prateleira do mercado português, resolveu naquela época vir ao Brasil, porque se ele voltasse a residir em Portugal, ele seria brutalmente tributado aí por tudo que ele ganhou lá no mundo árabe, tudo que ele ganhou lá no Al Hilal. Então, para ele foi muito interessante trabalhar no Brasil, por quê? Porque ele mantinha o seu domicílio fora de Portugal, porque ele conseguiria fazer mais dinheiro e porque ele não seria tributado pela fortuna que ele ganhou no Al Hilal. Então, o Jorge Jesus foi um treinador de primeira prateleira que atuou no Brasil. O que acontece até agora, todas as tentativas de treinadores portugueses foram de treinadores de prateleiras inferiores, como o Abel Ferreira, como o Sapinto no Vasco da Gama, o Josualdo Ferreira no Santos, o próprio Luiz Castro do Botafogo. Posso falar que o Paulo Souza também está nessa mão. Agora, um time brasileiro volta a ter um treinador de outro patamar. Vitor Pereira tem uma carreira muito mais
gloriosa do que os demais treinadores. Foi campeão com o Porto, dando sequência ao trabalho do André Vilas-Boas, conquistou muitos títulos em Portugal, foi campeão grego pelo Olympiacos, foi campeão chinês pelo Xangai, lá na China, ou seja, o Corinthians aí acaba elevando aí o patamar de treinadores depois da vinda de Jorge Jesus. Vitor Pereira é o treinador de mais nome que atua no mercado brasileiro. Costumo dizer, nos últimos 20 anos, o maior treinador que pisou em terras brasileiras foi Jorge Jesus. Agora, pelo menos em função aí de nome, o Vitor Pereira é o segundo nome. E isso quer dizer que o Corinthians vai ganhar do Flamengo? Que o Corinthians agora é melhor que o Flamengo? Não, absolutamente, né? O que eu estou dizendo é que, em termos de currículo, o segundo melhor currículo que atua no futebol brasileiro é o do Vitor Pereira a partir de agora, porque ele é um treinador realmente conhecido e muito enaltecido aqui em Portugal, como é o Jorge Jesus. Menos que o Jorge Jesus, mas da mesma prateleira que o Jorge Jesus e os outros técnicos portugueses. Ainda tem que correr para chegar ao nível do Vitor Pereira. Parabéns ao Corinthians. Não vou desejar boa sorte, porque o Corinthians é adversário do Flamengo, mas o Corinthians consegue aí abrir portas para que novos grandes treinadores portugueses venham para o Brasil. E você, meu amigo, o que você está achando do trabalho do Paulo Souza? Coloca aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante. Notícias do Mengão aqui de Portugal, sempre em primeira mão, aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.